alegria e paz, e dando continuidade ao nosso programa Fé e Vida. Hoje nós vamos falar desse primeiro pilar essencial para a vivência da Quaresma, que é a oração. O que é oração? Eu trago uma definição que está no próprio catecismo, e essa definição é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. É um impulso, ou seja, a oração é aquilo que brota de dentro do nosso coração, como uma verdade, como aquilo que nós trazemos, como um impulso que nos está dentro da nossa alma, com essa sede, com esse desejo de Deus. E também é importante que a oração deve ser não apenas no momento da aprovação, mas também no meio da alegria. Ou seja, não apenas quando nós estivermos em situações de perigo, mas sobretudo como gratidão. Isso deve brotar do nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a palavra vai nos dizer: orai sem cessar. Como nós podemos orar sem cessar? E nesse tempo favorável de convite à oração, como nós podemos fazer isso? O próprio catecismo, ainda no parágrafo 2697, vai dizer o seguinte: é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos, por decisão própria. E aqui nós entendemos o seguinte: a nossa vida deve ser uma constante oração. Mas a gente não consegue refletir essa graça de Deus se nós não pararmos um momento para a vida de oração. E o convite à Quaresma: rezar mais. Entender que a oração é um pilar essencial para a nossa vida. Ou seja, sem oração nossa vida perde o sentido. Sem oração nós não vamos compreender a dimensão da nossa vida humana e espiritual. Santo Afonso de Ligório, ele traz neste livro aqui, que eu apresento a oração, e ele diz o seguinte: se alguém disser que sem a prévia inspiração do Espírito Santo e sem o seu socorro o homem pode crer, esperar, amar, fazer penitência como deve, com o fim de obter a graça da justificação, seja nada. Ou seja, não tem como nem mesmo fazer a penitência ou viver os projetos e sonhos de Deus sem uma vida de oração. Por isso, a oração é necessária. São Tomás de Aquino vai dizer: a oração é necessária não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Ele para receber oportunamente os socorros da salvação. Ou seja, nós buscamos a Deus porque nós temos necessidade de sermos socorridos, de sermos agraciados, mas também de uma comunhão, de uma intimidade espiritual. O Salmo 62 narra essa busca constante por Deus, e o salmista expressa exatamente isso. Ele diz: ó Deus, vós sois o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Ou seja, a vida de oração é uma constante busca por Deus. E ele diz: a minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Então nós buscamos nos relacionar com Deus por meio da oração, porque vamos reconhecendo a nossa miséria, a nossa indignidade. E é a graça que nos faz dignos de adentrar no projeto de Deus, na presença de Deus. Ainda Santo Afonso de Ligório, ele dá algumas condições para a oração. A primeira coisa, ele diz: nós precisamos saber para quem nós vamos orar e o que nós devemos pedir. Primeiro, nós devemos, antes de rezar pelo outro, rezar por nós. Como eu posso rezar pelo outro se eu não tenho algo a dar? Então a vida de intimidade que deve começar, para que eu possa transmitir aos outros, que me pedem a oração de intercessão que é tão agradável ao coração de Deus. O segundo ponto, nós devemos rezar sempre com humildade. É Deus que nos dá a graça, Ele nos dá não da forma como nós queremos, Ele nos dá no seu tempo. Você vê muitas vezes, muitas igrejas tentando empurrar Deus contra a parede, Deus tem que fazer nessa hora, Deus tem que agir do meu jeito. Não é assim.
Até porque a oração também é compreender os nãos de Deus. Que tudo aquilo que Deus faz está além daquilo que nós podemos entender. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. O terceiro ponto é rezar com confiança, diz Santo Afonso Maria de Ligório. Rezar com confiança. Eu já disse em algumas mensagens, confiar e crer são duas coisas diferentes. Crer até o demônio crê, crer qualquer um crê. Mas confiar é próprio de quem ama, de quem espera. Aquele que confia se submete às exigências daquele a quem ele confia. Então não é apenas crer, é confiar. Rezar com confiança. Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que nós não vemos. E rezar com perseverança. Amado, não desista. Esse é o tempo favorável. Então reze com humildade. Peça também pela santificação da sua vida. Peça pelos outros. Reze com confiança e reze com perseverança. A igreja também nos enumera alguns tipos de oração. A oração vocal, que é a expressão do nosso ser, aquilo que sobe das profundezas da nossa alma e se transforma em palavras. É muito importante. O próprio Jesus, no Getsêmani, ele rezou de forma que pudesse ser escutado até mesmo pelos discípulos. E em alguns outros momentos da vida de Jesus, a oração sacerdotal, enfim, a outra forma de rezar que a igreja nos ensina é a meditação. Meditação. E a igreja nos traz tantas riquezas, a Lécio Divina, o Santo Rosário, são formas de nós meditarmos. Ou muitas vezes também, como a igreja nos ensina, podemos rezar com a vida de um santo, com uma leitura espiritual. Isso vai nos ajudando a rezar melhor. E a oração de contemplação, que a igreja chama também de oração mental, ou seja, o silêncio interior, o recolhimento. Oração não é só falar, é também escutar a Deus. Então, amado irmão, mergulhe nesse tempo de modo muito profundo para buscar uma intimidade com o teu Deus. Senhor Jesus, eis-me aqui, tomo a minha cruz, peço-te, dá-me somente forças. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.